Milena? A minha internet? Oi? Milena? Ô, Milena, você tá me ouvindo? Oi. A minha internet tá com problema? Eu acho que é assunto que você tá caindo toda hora, né? Então vamos lá, estamos aqui com a Milena, ex-aluna minha no ensino médio, vai falar pra gente sobre Richard Volheim, do programa Residência Pedagógica da Universidade Federal de Uberlândia, junto com o governo federal, e ela já caiu de novo. Já voltou? Voltou agora, tá escutando, Milena? Milena? Então, propósito é a gente falar de filosofia da arte, de estética, né? Que está relacionada, ou estética vem do grego aesthesia, está relacionada a tudo aquilo que nós percebemos com os nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, é aquilo que de alguma maneira agrada aos nossos sentidos. Estética está relacionada também com a beleza, com o belo e com a arte. E a Milena caiu novamente, vou tentar chamar ela. Enquanto isso eu vou falando de estética aqui, de um pouquinho da filosofia ou da história da filosofia da arte, né? Ela que busca estudar, compreender aquilo que é agradável de alguma maneira para os nossos sentidos. Milena? Beleza? Ela vai falar sobre um filósofo contemporâneo, o Richard Volheim. Não é isso, Milena? Milena? Você está me escutando, Milena? Milena, você está me escutando? O vídeo está travando muito para mim. Será que é minha internet? Eu queria saber se era minha internet para eu tentar resolver. Ué, acredito que sim, porque tá travando toda hora aí. Para mim, pelo menos, aqui fica girando o seu aí, ó. O pessoal que está na live, vocês estão conseguindo me ver? Está me ouvindo? A imagem está saindo bem, a minha, porque a da Milena eu não consigo ver direito. Hein, galera aí que está acompanhando. A Milena está travando toda hora para mim, ela está caindo aí, caiu de novo. Então, falando aí sobre a filosofia da arte, a estética, ela que, né, como disciplina dentro da própria filosofia, se tornou autônoma a partir do século XVIII, com o Alexander Baumgarten, ele que vai falar que a própria filosofia da arte, ou a estética, é a teoria do belo e das manifestações artísticas, e depois vem o Kant também dizer que a filosofia da arte, a filosofia estética, é o estudo das condições da possibilidade, da percepção da beleza pelos sentidos. Será que nós podemos captar o que é belo? Será que existe um belo universal? Será que o belo existe de forma real ou é subjetivo? Depende dos indivíduos, depende do sujeito. Então essa é a discussão que vai ser levantada ao longo da história da filosofia sobre a questão da arte, do belo, e ela vai se distinguir um pouquinho da tradição filosófica por conta de que a tradição filosófica, na maior parte do tempo, ela foca no lado racional das coisas. O próprio Aristóteles definiu o ser humano como um animal racional lá na antiguidade, o próprio Platão também destaca o aspecto racional, depois mesmo na filosofia medieval, onde a fé vai ser muito importante, os filósofos também vão destacar o papel e a importância da razão para auxiliar a fé, a igreja, inclusive vai dizer, o João Paulo II escreveu um documento chamado Fides et Ratio, onde ele diz que são as duas asas que devem guiar o ser humano, a fé e a razão.
mas a filosofia estética, ela, por mais que use a razão para tentar compreender a experiência estética, a experiência artística, a experiência da beleza, ela também vai fazer, de alguma maneira, aí, vai tentar estudar o campo dos sentimentos, das sensações, aquilo que a arte e a beleza nos desperta. Então, Milena, mais uma vez aí, eu estou tentando falar um pouquinho sobre filosofia da arte, enquanto não está dando certo aí. Milena, se não der certo, no final fica gravado o vídeo aqui e a gente vê o que faz. Você me manda um vídeo falando sobre o Richard Bonhoeffer, se der eu posto aqui, dependendo do tamanho, se não for maior de 15 minutos. Então, para a gente primeiro entender e compreender o que é o belo, o que é a beleza dentro da filosofia da arte, a gente precisa fazer uma distinção entre dois tipos de juízo que o ser humano costuma fazer. Continuo tentando chamar ela aqui, né? São dois tipos de juízo que o ser humano faz que são distintos segundo a filosofia. Que é o juízo de fato, quando a gente faz um julgamento acerca da realidade, tentando descrevê-la. Por exemplo, eu estou com uma mesa aqui que é vermelha. Estou com um controle aqui, esse controle aqui é da cor preta, né? Temos aqui essa caixinha da cor verde ou azul, né? Não sei, essa outra aqui, preta por trás, essa aqui laranja, amarela, essa aqui é amarela, eu acho que é amarelo bege. Eu sou ruim, eu sou quase um daltônico para poder distinguir as cores, essa aqui é amarela, eu tenho certeza. Então, estou fazendo juízo de fato acerca da realidade, tentando descrever tal qual eu a vejo. Já o juízo de valor é quando você tenta dizer algo agregando valor acerca da realidade. Essa mesa aqui, que vocês não conseguem ver, ela é vermelha para mim, mas eu posso dizer, num juízo de valor, que ela é feia ou ela é bonita, ou ela foi construída da forma correta ou da forma incorreta. A Thaís aí tá rindo do meu daltonismo. Meu pai é daltônico, eu acho que eu herdei um pouco do daltonismo dele. Eu consigo até distinguir um pouco de cores, mas nós homens, segundo estudos científicos, conseguimos distinguir muito menos cores do que as mulheres. O olho feminino ele é muito mais apurado, muito mais apropriado para perceber cores do que a gente. A gente não é muito bom, nós homens não temos uma habilidade muito desenvolvida para poder conseguir distinguir as cores, e aí já tem uma questão também estética relacionada a isso, porque estética é aquilo que afeta os nossos sentidos. Se de alguma maneira afeta diferentemente a mim do que para a Milena, então tem um aspecto subjetivo. Oi? Agora sim. Pronto, hein, Milena? Hein, Milena? Você está me ouvindo? Milena? Boa noite, Thaís. Milena? Está me ouvindo, Milena? Já caiu de novo. Então, dentre os juízos de valor, existem dois tipos de juízo, que é o juízo moral, um juízo que faz um julgamento acerca da realidade, dizendo se a realidade está correta ou se está errada, né? Eu joguei lixo na rua, né? Eu posso fazer um juízo moral acerca dessa ação minha, dizendo se eu estava certo ou estava errado, né? O juízo, né, predominante hoje, moral em relação a esse tipo de atitude, é de que isso é errado, eu não deveria jogar lixo na rua. O lugar de lixo é no lixo, né? E o juízo estético é quando eu digo se uma coisa é bela ou não, né? A Milena estava aí, é uma bela menina, né? Inclusive foi minha aluna, hoje faz graduação em filosofia e está trabalhando em filosofia estética. Ela gosta muito de arte, inclusive ela trabalha com isso, eu já vejo muito nas redes sociais dela. Ela trabalha com o campo mais das roupas aí, uma questão da moda, que está intimamente relacionada aí, porque a moda, de alguma maneira, sentindo aí em 2016, tendo aula comigo sobre empirismo, né? Então, a Milena ela trabalha com esse campo da moda, aí ela faz, né, cria e recria as roupas aí para poder vender. Ela tem, acho que até um bazar. Será que vai dar, Milena, agora? Você está me ouvindo, Milena?
Continua dando BO aí, uma discussão. Você consegue me ouvir de jeito nenhum. Eu não sei como tá meu som. Eu tô muito nervosa, porque eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo fazer nada aqui. Eu quero falar, eu quero participar, mas eu não tô conseguindo. E agora? Não, vai de boa, vai tranquila, relaxa, né? Não se aveste. Agora tá certinho, agora eu consigo te ver e te escutar. Assim, quando não é nada demais, aí eu consigo. Eu não consegui seguir sua linha de raciocínio. Provavelmente eu vou fugir da sua linha de raciocínio para falar. Não, tranquilo, eu estava fazendo só uma introdução em relação à filosofia da arte, né, o que é, do que trata, e aí isso é para você entrar com o Richard von Rey. Ele que tem uma visão, pelo que eu li, mais realista da questão da arte, da beleza, do belo. Ele tem, pelo que eu li, ele acredita que existe o belo em si e que ele depende da gente também conseguir compreender a intenção do autor da obra de arte. Né? Para a gente entender e ter experiência estética, a gente também precisa compreender o que o autor da obra de arte queria expressar no momento em que ele a cria. Né? Sim, ele também fala sobre ele sempre direciona como que eu diria? Ele sempre foca na psicologia, filosofia e história. E o social também. E aí ele foca nessa parte para falar sobre o que o... Tipo assim, o espectador vai sincronizar com a arte do artista a partir dessa intenção que o autor, que o artista está passando, e o artista passa isso através disso, da psicologia, do histórico. Toda obra de arte, ela envolve, né, 3 elementos, que é o autor da obra, né, a obra em si, que busca retratar a beleza ou fazer o espectador experimentar, ter uma experiência estética, né, de belo, de prazer, e o próprio espectador. São esses 3 elementos ali. O Richard von Rey vai falar sobre a importância para você compreender a obra, né, tendo consciência da intenção. Ele pega um pouco da fenomenologia, se eu não me engano, porque quem trabalha o conceito de intencionalidade contemporaneamente é o Edmund Husserl, né, o pai da fenomenologia moderna, que inclusive é uma tradição filosófica que se contrapõe à filosofia analítica. Eu vi um artigo que contrapunha um outro autor, Goodman, que é um autor da filosofia analítica, em que ele se contrapõe ali o von Rey, né? Tentando ter uma descrição mais analítica, mais objetiva da arte, enquanto Richard von Rey meio que foca nos aspectos mais subjetivos, né? Apesar de que, para ele, tem uma objetividade da arte a partir da intencionalidade do autor. Essa discussão aí é uma discussão antiga dentro da filosofia, né? A obra de arte, a beleza, o belo, ele existe em si ou ele é subjetivo, né? Quando eu digo que uma pessoa ou uma obra de arte, né, é bela, eu estou dizendo isso a partir de características universais presentes na própria obra ou é porque eu assim a vejo? A gente costuma dizer que gosto não se discute, porque gosto é individual, é subjetivo. Isso seria uma perspectiva mais materialista, empirista, como o ex-aluno aí falou, né? Estou me sentindo nas aulas de empirismo do Pedro na época do ensino médio. Então tem a perspectiva empirista que tem essa visão. Já os idealistas, com Platão, os objetivistas também, os realistas, eles dizem que não. Existe uma beleza em si, essa beleza é universal, independe da nossa individualidade. E depois essa discussão vai atravessar a história, até chegar no Richard von Rey, né?
Lembrando que as formas de expressão artística, as principais que a gente conhece, é a arquitetura, a escultura, a pintura, a música. Essas últimas, né, pintura e música, a gente consegue ver mais e escutar mais. Inclusive, nesses tempos de pandemia, a música tem sido fundamental para muita gente não surtar, né? Tem a literatura também, que faz a gente ter experiência ali, faz a gente transcender também. Tem a dança. Eu tenho uma aluna, Michele, né, Milena, que é uma excelente, exímia dançarina aqui de Berlândia. Tem um amigo meu que tem uma filha que dança internacionalmente, uma também forma de expressão artística belíssima. Tem o cinema e tem outras, né? Ou tem também a conjugação, como no seu campo, você trabalha moda, né? Você trabalha com moda, não trabalha, Milena? Oi. Essa parte é da experiência dualista, né? Uhum. Que é o ver como e o ver em. Que o ver como é a materialista e o ver em é a intenção. Isso, é a versão, a propósito do próprio Richard von Rey, né? Sim, é do Richard. Como que pronuncia? O ver como seria mais a perspectiva materialista, empirista, né? O Kant vai ser muito importante na história da filosofia, que ele vai dizer que existem os dois componentes. Existe o aspecto subjetivo do sujeito, mas também existem elementos que são constitutivos do ser humano que permitem a gente ter experiência estética. Ou seja, todos nós, quando nascemos, nós somos dotados da capacidade da sensibilidade, ou seja, a gente nasceu com sentidos. Nasceu com visão, audição, tato, olfato, paladar, e é através dos sentidos que a gente experimenta o belo, experimenta o prazer e a obra de arte. Vendo a beleza, né, a gente contempla a pintura, a arquitetura, o próprio cinema. O cinema é uma mistura de vídeo e áudio, né? A dança também é muito visual. A literatura também, né? A leitura depende muito. Já a música é mais auditiva, né? A arquitetura e a escultura já juntam elementos visuais e táteis também, né? Porque escultura e arquitetura você pode tocá-las, né? Ver ali as ondulações, né? Porque aí já não são mais, já é algo mais tridimensional. Então o Kant fala sobre isso, né? Tem essa capacidade subjetiva, tem os aspectos universais também, porque todos nós, ao nascermos, a gente já nasce dotado da faculdade da sensibilidade, e outra faculdade que é fundamental, é muito importante para a gente ter experiência estética, é a imaginação. Então tem 3 tipos de faculdade quando a gente nasce, todo ser humano já nasce com ela, o que torna, de alguma maneira, a experiência estética universal, ou seja, válida para todo tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. São essas faculdades. A gente nasce com a capacidade de perceber, sensibilidade, através dos sentidos, a capacidade de entender, compreender racionalmente, a capacidade da imaginação, né? Transcender, através dos sentidos, aquilo que nós percebemos de forma imediata para poder ir além e ter a experiência estética, né? Já o Richard von Rey já vem mais no século XX destacando aí isso que você tinha falado, né? Ver em, ver como. Se quiser falar aí, se der para você falar, não sei como é que tá. Aí eu acho que eu falei demais, né? Porque ficou dando BO aqui. Eu falei, eu vou falando, né? Enquanto a Milena vai conseguindo aí firmar a internet dela. Então, você tinha preparado aí, Milena? Oi? Você tinha preparado aí? Você estava falando sobre o Richard von Rey? Tá. Não, então, eu achei que eu iria iniciar explicando sobre ele e depois eu iria falar o que porque assim, eu não sei se a galera do ensino médio entende o que é uma filosofia estética, entendeu? Uhum. Mas eu acho que você deu uma explicação já no início, não foi? Sim, eu fiz essa introdução, né, falando sobre a filosofia da arte. Ela trabalha a questão do belo e da beleza, que essa discussão ultrapassa toda a história da filosofia, né, que existe esse embate sobre se a beleza, se o belo, se o prazer estético, ele é real,
ele independe do sujeito, de mim, né? Ele existe em si, ou ele depende de mim, da minha percepção individual e particular. O Kant tenta unir essas duas visões. O Hegel já vai falar um pouco diferente. O Hegel vai dizer que depende de características e condições históricas para a gente compreender uma obra de arte, né? Por exemplo, e acontece muito, a gente vê um artista morre e morre sem ter o reconhecimento. Porque aquele tempo ainda não estava preparado para compreender a obra de arte dele. Mas depois que ele morre, ele fica famoso. E todo mundo passa a reconhecê-lo como um grande artista. Aí o Hegel também faz sentido essa explicação dele, né? Porque às vezes a gente tem uma experiência estética que agora a gente vê um artista fazendo alguma coisa e fala que isso é lixo, né? E joga o sujeito no limbo. Mas depois que o sujeito morre, que a gente passa esses juízes, esses julgadores de momento, eles reabilitam aquela obra, ela passa a ser considerada uma obra fundamental, de extrema importância. Isso aconteceu, por exemplo, com o Brasil, aqui na Semana de 22, a Semana de Arte Moderna. Os contemporâneos, muitos artistas daquela época, eles criticaram a Semana de Arte Moderna, dizendo que aquilo é uma corrupção da arte. Mas é porque naquele momento, muitos artistas daquele momento, muitos intelectuais não estavam preparados para aquilo. E hoje, já é um consenso que é uma arte de vanguarda, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o Hegel tem muita razão, porque a compreensão estética da beleza, do belo, depende muito da nossa percepção histórica, da nossa capacidade, né, intelectual e também imaginativa, estética de apreender a obra artística. Então, depende de uma evolução espiritual do nosso espírito para entender, muitas vezes, alguns artistas que, no momento em que eles vivem, não foram compreendidos, mas só vem depois, né? Nossa capacidade é uma construção cultural. O Schopenhauer vai dizer que a beleza, ela é um alívio, né? Ou a arte, ela é um alívio para o sofrimento humano. É uma forma da gente sublimar o sofrimento que é a existência. Existir a sofrer para Schopenhauer, né? Existe uma vontade cega que nos move, essa vontade é insaciável. E à medida que a gente não se sacia com nada, nem com ninguém, a gente vai sofrendo. O que a gente chama de felicidade nada mais é do que uma gota num oceano de sofrimento, que é a nossa existência, e a arte permite a gente a sublimar isso. A arte, a religião e a própria filosofia seriam os meios que a gente poderia sublimar e superar esse tédio, esse sofrimento que é a existência. A gente deseja as coisas enquanto não tem, sofre porque não tem, depois que tem, sofre de tédio porque não quer mais, passa a desejar outra coisa porque a vontade é insaciável. E a música faz a gente superar essa vontade insaciável. A música e as expressões artísticas, a beleza, ela faz a gente sublimar e além, e não se submeter a essa vontade cega. Mas pode continuar aí, Milena. Vou tentar parar de interromper aí. Oi? O quê? Pode continuar, você está falando do Richard von Rehn? Sim. E eu estava dando essa introdução, né? Sim. Não, o que eu tinha focado bastante na filosofia estética dele, nos estudos sobre a filosofia estética dele, era sobre... a primeira questão é, o que é a arte? A primeira questão que ele quer... Ele vai abordar, né? Que ele quer abordar. Só que... Mas no livro, eu estava lendo, foi... Deixa eu ver o nome. As obras dele aqui, a arte, seus objetos e a pintura como arte, né? Que são as que eu vi em português dele. A arte como objetos, é esse livro, a arte como objetos. Ele mas no final ele começa a colocar mais em ordem o pensamento. Essa ideia de que a arte ela precisa, assim, eu não sei se... Não, eu sei, né? Não sei explicar. Não, calma, não me lembro. Às vezes é complicado mesmo, faz parte dentro da filosofia.
Eu tenho autores que eu até hoje não consigo, né, lidar bem com eles, principalmente os alemães. Eu odeio. Eu falei do Hegel aqui, mas eu acho ele um filho da puta. O próprio Kant também chato pra caralho. Esse filósofo, no final deste livro, ele já consegue criar melhor uma ideia do que seria como poderia ser interpretada a arte. Em momento nenhum ele diz diretamente o que você falou, né? Que ele não acredita na estética, não, pera. Filosofia analítica. Ele não acredita na filosofia analítica, sim. Ele acredita na filosofia da relatividade. Mas substantiva, né? Numa filosofia mais substantiva. Como acontece isso, ele não deixa claro, né? Ele nunca deixa claro exatamente o que. Tipo assim, ele não define diretamente o que é arte, mas uma coisa que eu acho muito interessante é que ele foca muito nos fatores sociais, históricos, psicológicos. Ele vai pegar muita questão psicológica, né? Ele foi muito influenciado por Freud, né? Pela psicanálise. Sim. O Stefan Pascal está mandando um alemão aí, dizendo que os alemães, né? Ele tem ele é um filósofo, na verdade, ele é um filósofo do Reino Unido, né? Ele era professor de filosofia na universidade, né? Ele tem bastante influência. Ele cresce num contexto de filosofia analítica, que é uma filosofia que busca fazer uma análise da linguagem, que foca a questão muito mais, né, no aspecto linguístico. Falando que os alemães são os melhores, né? Os melhores para passar raiva na gente, cara. O alemão é o bicho pegando. Os músicos alemães podem ser os melhores, principalmente, né, nesse campo que é a arte, né? Tem a galera alemã ali que é sensacional. Os músicos, você trabalha com a música, né, Stefan? Então, mas voltando aqui à questão da arte do Richard von Rem, ele nasce ali no Reino Unido, mas ele faz uma filosofia muito mais continental, muito mais influenciada por Freud, né, e por autores do continente e não da filosofia analítica britânica e depois pragmática norte-americana, apesar de que ele também lecionou nos Estados Unidos. Tem um filósofo que também ele se inspirou bastante, que eu não sei pronunciar o nome dele, mas soletra Ludwig. É um nome muito grande. Eu não sei, eu vou digitar o nome dele aqui, para quem depois quiser também até saber sobre isso, né? Eu acho bem interessante. Ele se inspirou nesse filósofo na hora que ele foi escrever Arte e Seus Objetos. E depois, acho que só esse mesmo. O que é a partir do finalzinho do livro, né? Que ele se inspira. E ele fala sobre como a arte é uma forma de vida. Então, a arte é uma expressão, né, criativa da própria vida, da própria sensibilidade, da existência da vida humana, né? É uma das definições de arte, né? Expressão criativa da nossa sensibilidade, da nossa vida, da nossa experiência. O Wittgenstein. O Wittgenstein é um filósofo analítico, né? Um filósofo analítico, discípulo de outro Russell, né? O Bertrand Russell, não o Edmund Russell. O Bertrand Russell é da filosofia analítica. O Edmund Russell, que é um alemão, o Bertrand Russell é galês, né? Do país de Gales. O Bertrand Russell agora eu não me lembro se ele é alemão ou se é austríaco, mas a galera ali, ele vai desenvolver a fenomenologia. E ele vai se influenciar muito por conta
quando ele pega a questão da intencionalidade, para você compreender uma obra de arte, é importante você entender a intenção do autor ao construí-la. Você está trabalhando aí, acredito eu, numa parte mais da cultura erudita. A escola de Frankfurt, ontem nós falamos sobre a escola de Frankfurt, eu falei ontem foi com o Emerson, ele falou do Adorno. A escola de Frankfurt vai fazer uma distinção, né, da cultura de massa, cultura popular e cultura erudita. Cultura de massa é a cultura produzida pela indústria cultural, que transformou a arte, a beleza, o belo, em mercadoria, né, e tira a aura, né, da arte, faz com que ela se torne uma mercadoria, banaliza e tira dela o aspecto também de transcendência, de fazer o ser humano sublimar e transcender-se através da arte. Então eles são críticos dessa indústria cultural que transforma a arte, né, massifica, né, transformando-a e divulgando-a, propagando-a e vendendo-a na indústria cultural. A cultura popular é a cultura produzida pelo povo, que nasce do seio do povo. A cultura de massa não é a cultura produzida pela massa, porque a massa não produz nada. A massa, na verdade, ela é manipulada, ela é massa de manobra da própria indústria cultural, que usa a arte para tentar também nos comover e nos mover. A gente vê o consumismo, né, a galera consumindo muita música hoje no Deezer, né, no Spotify e outras obras, né, o Netflix também, o cinema, uma forma de expressão artística. A música clássica, o Stefano tá aí, a música clássica a gente entra mais no campo da erudita. E para você compreender a música clássica, muita gente não consegue fruir ou ter a experiência estética da música clássica porque não entende a intenção do autor. Quando você estuda a intenção do autor ao produzir aquilo, você vai ver que é uma peça, na verdade, não é? Se o Stefano estiver ainda aí. Eu estava lendo, eu tenho alguns livros aqui sobre óperas, né? Todas elas são uma história. E a música vai te conduzindo por aquela história. Muitas histórias ligadas à mitologia. Então isso que é interessante na obra de arte, né? Nessa da cultura erudita. E eu acho que quando o Richard Bohlen ele destaca esse aspecto da intenção do artista para você compreender a obra de arte, ele está falando disso, né? Porque não tem como a gente entender a arte erudita sem você entender a intenção do autor. O que o autor queria com aquilo ali, né? Não é isso, Stefano? Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender